glória. Eita glória. É forte o mistério. Amém? Amém. Explica, né? Vamos na palavra do Senhor. Glória. Lindo, Jesus. Cristo maravilhoso. Diz a palavra de Deus, capítulo 9, versículo 1, diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Glória a Deus. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí Jesus continua: 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glória a Deus. Poder se assentar em nome de Jesus. Então, temos aqui um homem que precisava muito de um livramento. Porque desde o seu nascimento, ele almejava ver a luz e as trevas estavam diante da sua face. E esse homem precisava urgentemente, só Deus, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem livramento que só Deus pode dar. Que não tem médico que vai livrar a pessoa daquela enfermidade. Que não tem nada. Tem coisas que só Deus, se Deus não entrar, se Deus não se manifestar na vida da pessoa, o milagre não acontece. Mas vamos aqui. Jesus passando viu um homem cego de nascença. Aí nós observamos a pergunta dos discípulos ao Senhor. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Uma pergunta meio sem lógica, né? Como que o rapaz que tinha um problema de nascença, era cego de nascença, nasceu cego, poderia ter pecado para nascer cego? Não tem cabimento essa pergunta, mas os discípulos, na realidade os discípulos queriam saber, estavam tão curiosos para poder perguntar, para saber de Jesus, por qual razão aquele homem estava naquela situação. Aí eles fizeram essa pergunta sem lógica nenhuma: Senhor, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Como pode uma criança no ventre pecar? Como pode? Tem lógica isso? Mas mesmo assim, Jesus, sabendo que eles queriam saber, Jesus respondeu para eles. E Jesus desconsiderou a pergunta que eles fizeram, e mesmo assim respondeu: não foi este, nem este. Jesus não desprezou o que eles perguntaram, por mais que não tinha sentido, né? Mas Jesus já respondeu, porque já sabia o que eles queriam saber. Jesus falou: nem este homem, nem seus pais, mas assim foi para que se manifestasse nele. Quer dizer, Deus assim permitiu. Deus permitiu que ele viesse ao mundo desse jeito, para que se manifestasse nele a obra de Deus. Glória a Deus. Aí Jesus continua: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu estava meditando sobre essa palavra.
pedindo a Deus, fala comigo, Senhor. E Deus falou comigo, meu servo, só existe 3 motivos para que as pessoas sofram na vida. Porque nada acontece sem uma causa. Não existe, ou melhor, não existe nenhum mal sem uma causa. Não existe, vou repetir, não existe nenhum mal sem que haja uma causa. Esse homem estava cego, nasceu cego pela permissão de Deus, mas tinha uma causa. Qual era a causa? Deus permitiu assim para que, através da manifestação da fé daquele homem, porque nós vamos ver aqui que ele manifestou a fé, Deus o curasse e fosse glorificado através daquela situação. Amém? Então, não há causa, problemas sem causa. Não há sofrimento, não há problema sem causa. Aqui nós vemos uma causa. Primeira causa da pessoa estar sofrendo. Primeira, ou Deus permitiu, ela está vivendo aquela situação, foi pela permissão de Deus com um propósito, porque Deus não permite nada sem propósito, com um propósito. Segundo, ou a pessoa está sofrendo, ou está passando por uma situação difícil pela permissão de Deus, ou por causa do pecado, porque ela se envolveu no pecado, vive em pecado e está colhendo os frutos do pecado. Ou qual outra causa? A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então existem essas 3 causas. Ou a pessoa está sofrendo porque lhe falta conhecimento, sabedoria, entendimento, para que ela venha alcançar algo que ela deseja, ou sabedoria, conhecimento, entendimento, ou ela está colhendo frutos do pecado, ou Deus está permitindo a situação na vida dela para que ela se achegue a Deus, como aconteceu com esse servo de nascença. Então, como que resolve os problemas? Claramente, Deus em primeiro lugar, buscando a Deus, porque às vezes a gente fica perdido, a gente fica sem direção e não sabe o que fazer para resolver os problemas. E precisamos de Deus. Sem Ele, a gente fica perdido, desorientado. Às vezes a pessoa só precisa de sabedoria, um entendimento, uma direção. Por isso que o povo de Deus sofre, porque ele falta essa direção, esse entendimento, essa sabedoria, essa visão. E outras sofrem porque está em pecado, se envolve tanto em pecado, que os frutos do pecado é aquilo que ela está vivendo. E outras, por conta, está sofrendo porque Deus permitiu, mas só que às vezes a pessoa não entende. Só tem essas 3 coisas. Então, se eu estou sofrendo por falta de entendimento, eu vou buscar Deus. Vou pedir, Senhor, me mostra, me dá a direção, o que eu tenho que fazer. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Me revela o que eu preciso saber para que a minha vida venha mudar, venha melhorar. Ou então a pessoa tem que entender, ela tem que analisar se ela está vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou se ela não está vivendo no pecado, contrariando a vontade de Deus. Se ela estiver vivendo contrariando a vontade de Deus, então essa é a razão por causa dela, porque ela está sofrendo. E aí ela tem que se achegar a Deus e entregar a vida dela para Jesus, né? Que já pagou o preço pelos pecados dela, e ela vai estar em paz com Deus para viver uma vida nova, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Ou então, ela tem que também entender, Senhor, eu estou passando por tudo isso. Estou na tua presença, Pai. Não vivo em pecado. Eu sempre estou buscando a tua direção.